Irmãos, abra por favor sua Bíblia em Gênesis capítulo 32. Quero lembrar os irmãos que o pastor Arthur está na Igreja Presbiteriana de Vale Encantado, por isso não está aqui conosco. Eu quero dar as boas-vindas a todos quantos se encontram conosco, que os irmãos aproveitem esse tempo para deleitar-se na presença do Senhor, desenvolver a comunhão com Deus e, consequentemente, uns com os outros. Quero aproveitar também a oportunidade de apresentar o meu filho, que vocês pensam que é meu filho, mas é meu irmão. Na verdade, é irmão ou é filho? Os dois, muito bem. Eu peço que ele coloque-se de pé. Seu nome Atos Nick, tá bom? Ele reúne na Igreja Presbiteriana de Araçás, basicamente desenvolvendo na congregação lá em Riviera da Barra. E hoje está aqui conosco para prestigiar com a sua presença. Amém? Temos outro filho que eu já falei para vocês, seu nome Ícaro. Esse não pôde vir, apesar de ter sido também convidado, tá? Esse mora em Campo Grande e Atos mora em Vila Velha. Eu disse Gênesis 32, versículos de 22 a 32. Olha o que diz a palavra do Senhor, conforme Gênesis 32, 22 a 32. Diz assim a palavra do Senhor: Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se-lhe a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse-lhe este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Palavra do Senhor. Amém? Irmãos, me permita, antes mesmo de adentrar no texto, falar para os irmãos algo que eu julgo interessante, que não tive outra oportunidade para fazê-lo. No dia 11 de novembro, uma comissão do presbitério, formada por mim, pastor Epaminondas, o pastor Carlos Henrique e um presbítero chamado Allen, da igreja de Vila Velha, nós fomos a Brotas de Macaúbas, no sertão da Bahia. Nós saímos, para vocês terem uma ideia, nós viajamos 1.350 quilômetros. Nós saímos de 5 horas da manhã, desse dia 11, uma segunda-feira, chegamos na terça-feira à tarde. E ao chegarmos lá, nós descansamos um pouco e fomos conhecer alguns campos do Comipres. Vocês lembram o que é o Comipres, né? E então nós conhecemos o que Deus tem feito naquele lugar. A gente tem ofertado, a gente tem orado, a gente tem pedido a Deus por aquele campo, pelos missionários que ali estão, mas a gente não imagina como é aquele lugar. O lugar se chama Sertão da Bahia. A pista, o asfalto, a rodovia está perfeita. Os campos, que é o lugar central, é chamado de Brotas de Macaúbas, que é a cidade. A cidade arrumadinha, o templo arrumado. Essa conjunção tríplice de AMES, o Comipres e o Instituto Água Viva,
eles têm uma conjunção tripartite, onde o Instituto Água Viva entra com a construção do templo, e o Comipes com o obreiro e a manutenção do obreiro. Nós conhecemos Brotas de Macaúbas, conhecemos Macaúbas e Bitirama, conhecemos Cocal, conhecemos tantos outros lugares. Tudo longe de Brotas de Macaúbas. Para você ter uma ideia, é assim, 110 quilômetros, 120 quilômetros, 80 quilômetros, tudo distante. Mas as rodovias são boas. O que nos chama a atenção é que um dos evangelistas, obreiros, chegou para nós e disse assim: Pastor Geraldo, um pastor aqui para esses diversos campos. Um pastor para dar os atos pastorais. Ou seja, tem evangelistas, tem obreiro, mas só tem um pastor na região. Enquanto no nosso presbitério, particularmente, nós temos 3 pastores sem campo. Mas esses pastores não querem ir para o sertão da Bahia. Porque no sertão da Bahia não tem shopping. No sertão da Bahia não tem praia. Falar de praia, eu me lembrei do Isaías. Não tem praia. Calma, Nuso, calma. No sertão da Bahia, nós não temos grandes feiras, não temos grandes eventos. Mas Deus está fazendo algo tremendo naquele lugar. O mover de Deus naquele lugar é de encher os olhos. Agora, veja que coisa interessante. Nós fomos organizar a primeira igreja presbiteriana no sertão da Bahia, ali em Brotas de Macaúbas. Uma igreja, irmãos, com mais de 100 membros. Mais de 100 membros. E deixa eu lhe dizer mais, todas as igrejas que o Instituto Água Viva constrói, ele traz uma quadra de futebol, seja de areia ou seja de grama, constrói também uma sala de artes, aula de violão, tem diversos violões, coisa assim de 10 a 15 violões na sala, e uma sala de balé. E o que eles incentivam é futebol para os meninos, balé para as meninas e violão para todo mundo. Na igreja não tem problema com o Ministério do Louvor, Vinícius. Eles têm um Ministério do Louvor, na verdade tem 2 Ministérios do Louvor. Algo assim que nas igrejas grandes, às vezes nós temos dificuldade. E assim nós passamos lá 2 dias. Voltamos na quarta-feira, organizamos a igreja, nós demos posse ao pastor Jefferson, que mora lá, e retornamos então, chegamos em casa no sábado de madrugada. Na semana seguinte, nós estivemos em uma outra viagem, esta agora viagem missionária, que foi aqui em Conceição da Barra, no quilombo chamado Quilombo Santana, ali onde está o presbítero Renato Belzoff. A mesma situação, aproximadamente 6, 7 obreiros, apenas o pastor de Conceição da Barra para assistir todas essas igrejas. Para vocês terem uma ideia, no domingo de manhã, durante o culto, o Renato chegou para mim e disse: Pastor Geraldo, o senhor se prepara para ministrar a ceia, porque nós não sabemos se o pastor que vai vir de Conceição da Barra, ele vai dar tempo ministrar a escola dominical em outro lugar e depois passar aqui. Mas o senhor fica preparado. Então, depois que eu ministrei a ceia, depois que já estava no louvor, depois que eu saí para ministrar a ceia na casa de alguns irmãos que não podiam ir à igreja, o pastor chegou para cultuar conosco, para ministrar a ceia. Mas eu já tinha ministrado. O que é que acontece? Um pastor para atender a tantos campos. Nós tivemos, a Glaucia me acompanhou nessa segunda viagem, nós tivemos em vários campos a necessidade de obreiro. A necessidade de obreiro. Então, irmãos, justifico aqui a minha ausência nesses 2 finais de semana e também justifico que nós precisamos entender o que diz aquele texto de Mateus 9, versículo 37, quando diz assim: rogai ao Senhor da seara
que mande trabalhadores para a sua seara. Roberto Brasileiro, desde que ele assumiu a presidência da IPB, ele diz uma coisa interessante. Quando o procuram dizendo assim, pastor, há vários pastores sem campo, está faltando campo na IPB para os pastores. Ele diz, não está faltando campo. Está faltando obreiro que tenha vergonha na cara e tenha coragem de sair dos grandes centros e ir para o sertão da Bahia e viver num quilombo aqui em Conceição da Barra, que tenha coragem de viver num quilombo lá em Santa Leopoldina, que tenha coragem de viver no quilombo lá em Vargem Alta, lá em Guarapari, etc. Só que não tem. Então esses obreiros ficam aglutinados em uma única igreja, como por exemplo a Igreja Presbiteriana Memorial tem 4 pastores. Então, no nosso presbitério temos 3 pastores sem campo e estamos formando este ano 2 seminaristas que vão buscar ordenação. E serão 5. Mas esses seminaristas só serão ordenados se tiverem campo, mas não tem campo. Então o que é que acontece? Acontece que, na verdade, não é falta de campo. É falta de obreiro que entenda que nós precisamos ir em todo lugar. Como diz a música popular, o artista tem que ir aonde o povo está. Se é nas grandes cidades, se é no sertão, se é a orla marítima, seja onde for, nós precisamos estar lá. Por isso, irmãos, justifico aqui a minha ausência nessas 2 semanas, e mesmo percebendo que nós estamos caminhando por fim, o nosso tempo tão gostoso aqui na IPB Paú, mas me vejo na responsabilidade de trazer esta justificativa. Fecha parênteses, voltamos para o texto. Amém? Irmãos, eu quero tratar nessa noite sobre o tema o tratar de Deus com o seu servo. O tratar de Deus com o seu servo. Eu e você temos um pouco de Pedro, um homem colérico ou sanguíneo, um homem com sangue no olho, um homem disposto a sacar uma espada e cortar a orelha do adversário. Nós temos um pouco também do próprio Paulo, um homem que tem disposição de defender os seus princípios e valores até quando Deus o interrompe. Enquanto Deus não traz uma coisa nova, nós estamos dispostos a seguir naquele caminho, como foi Paulo, no caso Saulo, antes da sua conversão. Nós temos um pouco também do próprio Martin Luther King, quando nós somos solidários com os outros e buscamos justiça social. No caso de Martin Luther King, buscando acabar com a segregação racial. Nós temos um pouco de Maria, quando falamos assim: faça-se em mim a tua vontade. Maria, quando foi procurada pelo anjo, ela disse que aqui está a tua serva, faça-se a tua vontade. Nós temos um pouco de cada um desses personagens. E Jacó é esse personagem que eu quero tratar sobre esse assunto hoje. Por isso, o tema, o tratar de Deus com o seu servo. Essa mensagem, ela não é voltada para a sua família, para a sua casa. Essa mensagem não é uma mensagem natalina. Essa mensagem não vai trazer para você refrigério. Essa mensagem não vai trazer para você alegria no coração. Confesso, essa mensagem vai trazer reflexão. Essa mensagem vai trazer um pensar, um refletir. E eu espero uma tomada de decisão. O próprio Steve Beckman disse uma coisa, ele dizia que nós precisamos entender a importância das decisões e das escolhas. Ele dizia assim, você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Conclusão, ele dizia assim, você é fruto hoje das suas escolhas. Se você escolhe errado, você está errado numa situação hoje ou ruim porque você escolheu errado. Até a decisão de não tomar escolha ou de não fazer escolhas já é uma decisão. Por isso,
A.W. Tozer diz algo muito interessante na mesma linha. Ele diz que nós precisamos, nas nossas escolhas, descobrir o que Deus quer fazer em nós, o que Deus quer fazer por nós e o que Deus quer fazer através de nós. Observe, por nós, em nós e através de nós. Às vezes nós não estamos muito atentos e não estamos muito interessados nisso. Mas você já pensou o que Deus pode fazer em você? Você já pensou? Imagine você estar diante de uma grande dificuldade, como Moisés estava ali em Êxodo capítulo 14, ele saindo do Egito, ali no lugar chamado Sucote, chegando a um lugar chamado Etã, que era a entrada do deserto. Observe, a entrada do deserto existia uma fortificação egípcia, onde os militares egípcios ali estavam, mas por estar liberado por Faraó, eles deixaram o povo passar, mas eles chegaram à entrada do deserto. Quando eles chegam à entrada do deserto, aí chegamos no capítulo 14, versículo 1, quando encontramos a seguinte conclusão: Deus diz assim: olha, diga ao povo que voltem. Aí Moisés já fica meio confuso. Bem, é para nós avançarmos e agora Deus manda a gente voltar. Depois Deus diz assim: olha, agora que vocês já voltaram tantos quilômetros, agora é hora de vocês acamparem, de vocês pararem e ali ficarem. Moisés deve ficar confuso numa hora dessa. E assim às vezes sou eu, assim às vezes é você. Quando devemos avançar? Quando devemos retroceder? Quando devemos formar acampamento? Ou montar acampamento? Aí Deus diz para Moisés no versículo 15 do capítulo 14: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas observe, faça a leitura comigo geograficamente. Eles estavam à entrada do deserto, eles avançaram um pouco, depois eles chegaram no lugar chamado Belzefom e Piairote, ou seja, o deserto no lugar, uma montanha no outro lugar, outra montanha à frente, e lá mais adiante tinha o mar, que nós chamamos Mar Vermelho. E sabe o que acontece, irmãos? Moisés então vai orar, e Deus diz assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Aí o povo olha assim e diz: como? Ir para onde? Às vezes é essa a minha situação, às vezes é essa a sua situação. Como tomar uma decisão se há gigantes, Golias, se há adversidade, se o mar está revolto? Como tomar uma decisão? Aí Deus diz assim para Moisés: quanto a ti, Moisés, toca nas águas desse mar e avança com o povo. Então Deus dá a Moisés a autoridade não só de conduzir o povo, mas de tomar a iniciativa. Então, o que é que eu quero dizer com toda essa palavra introdutória, aparentemente longa? É que você é responsável para tomar a decisão. Às vezes eu quero tomar a decisão por meu cônjuge, às vezes eu quero tomar a decisão pelos meus filhos, ou os meus filhos ou meu cônjuge por mim, mas aqui, nesse texto particularmente, como eu disse, é o tratar de Deus com o seu servo. Seja ele adolescente, seja ele pré-adolescente, criança, jovem, homem, mulher, adulto, marido, mulher, filho, filha, Deus quer resolver a coisa exclusivamente com você. Então eu não penso assim: essa palavra deveria ser para A, B, C. Não, essa palavra é para mim. Olhando para o texto, para não ser longo, observe o que diz como primeira lição. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. O val é como se fosse um rio que estivesse com as águas secando. Então dava para passar a pé. Então diz: passou o val de Jaboque. Tomou-los e fez passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Aí é a grande tônica da primeira lição. Deus quer tratar a coisa comigo. Deus quer tratar a coisa com você. A coisa é, primeira lição, a questão é individualizada. Meu esposo, não. Deus quer tratar com você, esposa. Minha esposa, não. Deus quer tratar com você, esposo. Filho, filha.
Por isso citei no início aqueles personagens dizendo, cada um de nós tem um pouco desses personagens. Nós queremos ser bens sociais, desenvolver a justiça como Martin Luther King. Mas na hora de tocar nas nossas crias, nós nos tornamos um Pedro. Nós somos uma fera. E qual mãe que nunca disse isso? Mexa comigo, mas não mexa com meus filhos. Hein? Por quê? Porque nós também temos um pouco de Pedro. Nós também temos um pouco de cada um desses personagens, e nós temos também um pouco de Jacó, e Jacó tem muito a ver com todos nós. Por isso o texto diz assim: ficou ele só. O que isso significa para mim e para você? Deixa eu lembrar de forma rápida o personagem em questão. Jacó, ele é irmão gêmeo de Esaú. Jacó, ele ia sair primeiro do ventre materno, mas retornou ao ventre. Aí a parteira colocou um lacinho no braço dele. Depois veio o irmão Saul e saiu antes dele. Um chamado Esaú, o outro chamado Jacó. O poder ou o valor da primogenitura foi dado a esse irmão, chamado Esaú. Um expert em caça, um menino do campo, um menino que dominava o cheiro do campo, dominava os matos, as aves, um homem que dominava os animais do campo. Tanto é que seu pai diz: filho, vai que você vai conseguir a caça. No dia em que seu pai estava moribundo, quase à morte. Enquanto Jacó, aquele filho pacato. Eu recordo como se fosse hoje, lá na minha casa, uma casa de 11 filhos, tinha um irmão mais cabeçudo, né? Que quando chegou à idade adulta, disse assim: mãe, eu estou indo para São Paulo. Meu filho, você vai fazer o que em São Paulo? Olha, isso em 1900 e alguma coisa, hein? Olha, estou indo para São Paulo. Meu filho, fazer o que em São Paulo? Vou ganhar a vida. Até hoje ele está ganhando a vida, não ganhou nada. Vou ganhar a vida. Foi embora para São Paulo. O que ele conseguiu foi construir família e muitas dívidas, tá? Então, muitos de nós temos um pouco de cada coisa. Então, outros irmãos, a exemplo de mim, era mais pacato. Não dava um passo sem ter certeza onde estava pisando. E minha mãe dizia assim: vocês não vão casar não? Você tem que sair de casa. E eles ficavam lá maturando. Finalmente todos saíram. Inclusive eu, o caçula, que já passo dos 40. Claro, quem tem 50 já passou dos 40, né? Então, observe. Deus agora quer tratar comigo e com você de forma individualizada. Então, chegamos aqui no texto e encontramos a coisa, ficando ele só. Isso é tão importante porque ele separou as esposas, separou os animais, separou tudo e ficou ele só. O que isso significa para mim, o que isso significa para você, o que isso significa para nós? Independente, irmãos, de seu esposo, sua esposa, seus filhos, terem comunhão com Deus, você precisa ter comunhão com Deus. Irmãos, nós descobrimos, e não é de hoje, que a educação abre portas. Nós descobrimos que a educação é o caminho do sucesso. Então nós entramos de cabeça nos estudos, enlouquecemos pelos estudos e começamos a conseguir as coisas e esquecemos da nossa individualidade e espiritualidade com Deus. Não é porque nós somos universitários, não é porque nós somos ricos, não é porque nós temos propriedades, não é porque nós temos recursos que nós não devemos ter esse momento individualizado com Deus. E observe, ficando ele só. Sabe o que significa em linhas menores? Ele está dizendo assim: você precisa ter exclusividade com Deus, independente das suas coisas.
Ele deixou num lado a esposa, deixou as coisas e ficou ele só. Nós precisamos buscar desenvolver a nossa espiritualidade. Nós precisamos buscar ter comunhão com Deus. Nós precisamos descobrir qual é o nosso ministério na igreja. Nós precisamos descobrir o que Deus quer fazer através de nós. Olha só, o que Deus quer fazer em nós, Ele já fez. Ele nos alcançou. Metanoia, mudança de mente e de procedimento. Antes nós estávamos no caminho errante. Antes nós éramos pecadores miseráveis. Estávamos envolvidos em tantas outras coisas. Agora estamos a caminho do Calvário. Nós agora estamos à sombra da cruz de Cristo. Muito bem. E agora nós precisamos entender o que Deus quer fazer através de nós. Deus quer que nós sejamos boca, nós sejamos aconselhadores ou conselheiros. Ele quer que nós sejamos mão amiga. Ele quer que nós sejamos pessoas espirituais e não carnais. Ele quer que nós sejamos pessoas ou servos que vivam a santidade e que vivam exclusivamente para Ele. Ficando Ele só. Segunda verdade que quero deixar para vocês está no versículo 25. Observe, diz assim: vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se-lhe a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. É bom um esclarecimento. Aqui há o que nós chamamos de uma manifestação de Deus. Não é o próprio Deus. Não é Jacó lutando com Deus. Quem consegue lutar com Deus e prevalecer? Homem nenhum luta com Deus. Aqui há uma personificação do ser divino. Mas o que eu quero chamar a atenção nisso aqui é: deixe-se ser tocado por Deus. A coisa que eu quero destacar é: qual a coisa boa que você tem que Deus plantou em você ou que Deus marcou você. Que coisa reflete a sua conversão ou que coisa reflete que você tem esta intimidade com Deus? Pastor, eu percebo isso no meu aconselhamento. Eu sempre sou uma pessoa que leva a pessoa à reconciliação. Eu busco sempre a paz, ainda que eu tenha prejuízos. Ah, que bom. Pastor, comigo não tem isso não. Comigo é bateu, levou. Diz o texto que Jacó foi marcado por Deus. Qual é a marca que nós temos de Deus? É nossa espiritualidade, é a nossa santidade, é o nosso conhecimento bíblico, é a nossa participação ativa na igreja. Deixa eu contar uma história muito simples para vocês. Quando eu fui pastor em uma igreja, tinha uma senhora que ela tinha um joelho, parecia um joelho de camelo. Não sei se vocês já viram um joelho de camelo. É um joelho assim, todo cheio de burangotango. É um negócio assim, todo grosso. Parece mais um calcanhar do que um joelho. Mas sabe por quê? A oração de joelhos. Hoje em dia, alguns até para se ajoelhar, sentem dor nas costas. Ai, meu Deus, eu precisava ajoelhar, mas essa dor não passa. Se você nunca ajoelhar, a dor nunca vai passar. Nós temos ajoelhado pouco. Nós não temos a prática. Parece que esta prática é uma prática pentecostal. Ajoelhar parece que é uma prática pentecostal. Qual é a marca que você tem de Deus? Simplicidade. Nós precisamos, Jacó foi tocado por Deus, por isso deixe-se tocar por Deus. Diz o texto que ele foi tocado por Deus e saiu diferente. Isso é que é importante. Quando eu tenho um encontro com Deus, eu saio diferente.
E eu acredito, irmãos, que sem exceção, todos nós aqui tivemos um encontro com Deus. Todos nós aqui passamos por aquilo que nós dissemos: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém por isso. Mas qual é a marca que eu tenho desta vida santificada, dessa mudança em Cristo? Participação ativa na igreja, ministério na igreja. Como é que eu e você vamos descobrir os nossos dons e talentos se nós não temos intimidade com Deus? Dá uma olhadinha comigo aí no Salmo 25:14, por favor. Salmo 25:14. Olha que coisa interessante. Salmo 25:14 diz aqui, está sendo projetado, observe: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Observe, a intimidade. Se eu e você não tivermos intimidade com Deus, ele não vai dizer para nós a sua aliança. Em outra versão diz assim: ele nos dará a conhecer os seus segredos. Nota de rodapé: você contaria os seus segredos para qualquer um? Deus também não vai contar os seus segredos para qualquer um. Por isso tem essa confusão teológica por aí. As pessoas dizendo que Deus falou quando Deus não falou. Então, irmãos, eu e você, nós precisamos. Qual o tratar de Deus para com o seu servo? Primeiro, é que eu preciso buscar de forma individualizada. Meu esposo precisa buscar Deus, a esposa precisa buscar Deus, e juntos buscar Deus. Mas é importante que você não abra mão dessa intimidade e desse relacionamento com Deus. Se a sua esposa não quer, se seu esposo não quer, seu filho não quer, você não pode abrir mão porque eles não querem. Pelo contrário, você vai ser o canal intercessor por eles. Deixa eu contar, ou na verdade, deixa eu lembrar um texto. Abraão está na sua cabana, ou no seu acampamento, ou na sua tenda. No outro lado está o seu sobrinho, Ló, em uma cidade chamada Gomorra. E diz o texto que ali era uma cidade pervertida. Ali era um lugar horrível em todos os sentidos, desde a sexualidade à bandidagem, a ponto de os anjos irem socorrer, olha só, os anjos irem socorrer a Ló e a sua família, e os homens da cidade dizerem assim: olha, esses homens que entraram aí, põe eles para fora para que nós abusemos dele. Olha só, abusemos dele. No texto original, não é nem digno falar aqui nesse lugar sagrado o que é que eles estão insinuando ali. Os anjos então cegam aqueles homens e eles não encontram a fechadura, não encontram como entrar na casa, e Deus diz assim: olha, vocês têm que sair da cidade. Enquanto isso está acontecendo lá nesta cidade, Abraão está conversando com Deus, intercedendo pela cidade, mas Abraão não sabia o que estava acontecendo. E Abraão diz assim: Senhor, destruirás o justo com o ímpio? Deus disse: não, eu não sou injusto a ponto disso. Se tiver 50 justos na cidade, Senhor, tu vais destruir? Ele disse: não destruirei. Aí ele disse: Senhor, e se tiver 45? Deus disse: não destruirei. Se tiver 30, não destruirei. Final da história. Se tiver 15, Deus disse: não destruirei. A família de Ló, irmãos, eram 4. Se Abraão dissesse: Senhor, se tivesse 4, né? Mas não chegou a 4. 2 filhas, Ló e a esposa. Ele intercedeu pela cidade. Ele intercedeu pelo seu sobrinho e pela família. Qual a nossa marca? Nós precisamos deixar ser tocado por Deus. Terceira e última verdade, irmãos, para nós finalizarmos, caminhando para o fim. Olha os versos 27 e 30.
Os versos 27 e 30 diz assim: perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chama? Respondeu ele, por que perguntas pelo nome? E ele o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Terceira e última lição que eu quero deixar para vocês é deixe-se ser mudado por Deus. Deus quer mudar a nossa identidade. Deus quer mudar a nossa identidade. Deus quer mudar a nossa essência de mal para bom. Deus quer mudar a nossa essência de pervertido para consagrado. Deus quer mudar a nossa conduta maléfica em benigna. Deus quer mudar os nossos palavreados. Às vezes, de uma coisa ou outra, soltamos uma pornografia. Eu, particularmente, fiquei muito assim, lá na nossa região Nordeste, particularmente em Olinda, da onde eu vim, Pernambuco, essa questão assim, lascado, para nós lá é uma coisa forte. Lascado. Fulano está lascado. E essa expressão lascado vinha com um gesto. Dá para imaginar o gesto, né? Fulano está lascado. Aí fazia assim, né? Aí eu chego aqui em 2001, aí as pessoas falavam isso aqui, cara, não vou para a igreja hoje não, que eu estou lascado. Eu digo, poxa vida do céu, esse cara está lascado. Aí me importava na minha região. Mas parece que é bem natural essa palavra, essa expressão lascado aqui na nossa região. Mas eu não quero estar lascado. E eu espero que você também não. Por isso, irmãos, nós precisamos deixar Deus mudar o nosso palavreado, Deus mudar nossa atitude. E não ter essa síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci. Não, Deus muda. Há uma música que diz, Jesus Cristo mudou. Se mudou, então nós temos que mudar as nossas atitudes, mudar o nosso palavreado, mudar o nosso vestir. Tudo isso são condutas de uma pessoa transformada que está com Deus. Jacó, ele era tido como mentiroso, usurpador. Ele enganou o próprio pai. Uma pergunta retórica, quem nunca fez isso, né? Ou a mãe, né? Quem nunca enganou? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem nunca disse assim, pai, mãe, eu vou na casa de fulana fazer um trabalho, e dali vai para outro lugar? Quem nunca fez isso? Quem nunca disse que estava na escola e passou o dia todo jogando futebol e depois chegou todo suado em casa dizendo que veio da escola? Quem nunca colou numa prova? Eu olho para esses meninos aqui, eles não têm cara de quem faz isso, mas eu já colei. Hein, Pedro? Hein? Então, o que eu quero dizer, irmãos, que antes nós fazíamos isso. Paulo diz assim lá no Coríntios, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para ajudar aqueles que têm necessidade. Agora nós parece que fomos engolidos pelo mundo. Pelo que eles estão fazendo, nós passamos também a fazer. Você já ouviu essa expressão assim? Mãe, todo mundo faz isso, mãe. E a mãe, consequentemente, já deve ter dito assim, você não é todo mundo. Deus está dizendo assim para mim e para você, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você foi transformado pelo o poder regenerador do Espírito Santo. Você é uma nova criatura. Tudo se fez novo. Você foi mudado espiritualmente da mente e do coração. Isso se chama metanoia, mudança de mente e de coração. Nós fomos mudados, nós fomos alcançados, nós fomos transformados. Qual o agir do Senhor com seu servo? Nós precisamos ficar a sós com Deus. Precisamos ter o nosso tempo com Deus. Quando a gente vai lá para a roça, lá para o nosso, fica lá olhando aquela beleza
Fala com Deus ali, chora aos pés de Deus, põe esse joelho no chão e fala com Deus. Está na cidade, seja onde for, vai no lugar secreto, fala com Deus. Está em casa, fala com Deus. Não precisa geograficamente um lugar. É você e Deus e mais ninguém. Amém? Ser mudado por Deus, mudar a nossa essência e, consequentemente, ser tocado e ser transformado. Deus, Ele fez uma obra em nós. Por isso, nós precisamos descobrir o que Ele fez em nós, o que Ele quer fazer por nós e o que Ele quer fazer através de nós. O que Ele quer fazer através de nós, é só isso que nós estamos fazendo? Eu acho que é muito pouco. Deus quer fazer muito mais. Feche os seus olhos, coloque-se na mão de Deus. Nós vamos orar nesse instante e depois nós vamos ter uma palavra de louvor para a glória de Deus.